Oi, pessoal! Hoje a gente mergulha num tema super importante e muitas vezes meio que deixado de lado, né? A saúde mental de quem está ali na linha de frente da segurança. Policiais civis, militares, bombeiros, agentes penitenciários. O material que a gente analisou foca muito nas pressões bem particulares que esses profissionais enfrentam todo santo dia. E já de cara o material levanta uma tensão bem clara, né? De um lado tem aquela imagem do herói, sabe? Da força que não se abala. Mas do outro a realidade. O estresse crônico, o contato direto com violência, com trauma. Exato. E o texto sugere que essa imagem meio romantizada, na verdade, acaba escondendo um sofrimento psíquico bem real, sabe? E significativo. É isso, então, nossa conversa hoje vai ser para explorar justamente isso aí. Os desafios da saúde mental, nesse grupo específico, o que impede de pedir ajuda e por que cuidar deles é tão fundamental para a sociedade inteira, né? Sempre com base no que a gente leu. Ok, vamos desempacotar isso. Para começar, os dados que o material traz são, assim, bem diretos. Eles indicam que transtornos como ansiedade, depressão e principalmente o estresse pós-traumático, sabe aquele conjunto de reações bem intensas depois de viver ou ver coisas chocantes, isso é bem mais comum nesses grupos do que na população geral. E, infelizmente, o risco de suicídio também é maior. É pesado, é muito pesado e é fundamental a gente entender o porquê disso, né? O que está por trás desses números. O material aponta muito para uma cultura da dureza, que parece ser bem forte nessas instituições. Existe uma pressão assim enorme para não mostrar vulnerabilidade, para aguentar o tranco. E o fascinante aqui é ver como isso não é só uma percepção, sabe? Parece ser algo estrutural mesmo. Admitir que precisa de ajuda pode ser visto como fraqueza, pode até prejudicar a carreira. Isso cria um paradoxo terrível, né? Porque o trabalho em si exige um equilíbrio emocional gigantesco, Exato! mas o próprio ambiente desencoraja a buscar as ferramentas para manter esse equilíbrio. É que é onde fica realmente interessante. O texto até pergunta: como é que um profissional que dorme mal, que vive em alerta o tempo todo, que talvez nem em casa consiga relaxar de verdade, como ele vai atuar bem? Como vai cuidar da sociedade? Pois é, e essa conexão entre o bem-estar do profissional e a qualidade do serviço que ele presta para a gente, para a sociedade, é um ponto central no material. Não é questão de fragilidade, é reconhecer que a saúde mental é, na verdade, uma necessidade básica, crucial para o desempenho da função. A sociedade precisa desses profissionais íntegros, inteiros. Um profissional que está sofrendo psiquicamente, esgotado, vai ter o julgamento afetado, a capacidade de resposta. O material sugere que ignorar isso não coloca só o indivíduo em risco, mas a segurança de todo mundo. Entendi. E como isso aparece no dia a dia deles? O material dá exemplos mais concretos? Sim, sim. Menciona aquele estado de alerta constante que muitos descrevem, sabe? A dificuldade de desligar mesmo quando está de folga, problemas de sono, irritabilidade, um isolamento social que vai aumentando aos poucos, são sinais bem clássicos de sobrecarga emocional, de estresse crônico. E isso impacta direto a vida pessoal e, claro, a profissional. É um ciclo vicioso, né? O trabalho estressa, o estresse afeta a vida e o desempenho que gera mais estresse ainda. Nossa, complicado. Mas, apesar desse cenário difícil, o material também aponta que tem algumas luzes no fim do túnel, algumas iniciativas começando a aparecer. Fala-se de projetos específicos, da inclusão do tema em discussões de políticas públicas, da presença, mesmo que às vezes insuficiente, de psicólogos nas corporações e também da criação de espaços como rodas de conversa, atendimentos que garantem o sigilo. Ainda é pouco, É. mas é um começo, né? Sim, são passos importantes, com certeza, mas o próprio texto pondera, e eu acho que é uma análise bem realista, que ainda é pouco. A implementação esbarra em barreiras culturais fortes, aquela mesma cultura da dureza que a gente falou, e tem mais. Garantir o sigilo, a confiança, para que os profissionais realmente usem esses serviços. Isso é um desafio enorme, constante. Mudar a mentalidade tanto de quem comanda quanto da tropa, de que buscar ajuda é normal, é necessário, isso é um processo lento, sabe? Faz todo sentido. Não adianta ter o serviço se o estigma continua ali, forte. O material reforça muito essa ideia, né? Que pedir ajuda devia ser visto como um ato de coragem,
de responsabilidade, com ele mesmo e com a função que exerce. Exatamente. Se conectarmos isso ao quadro geral, a gente vê a importância de desmistificar a busca por apoio psicológico nessas profissões, é entender que cuidar da mente é tão vital quanto cuidar do corpo para quem enfrenta risco todo dia. A mensagem ali é que prevenir, cuidar continuamente é muito mais eficaz e humano do que esperar a pessoa chegar no limite, no ponto de ruptura. Então, resumindo o que a gente tirou desse material, fica bem claro que a saúde mental dos agentes de segurança não é um detalhe, um problema secundário. É uma questão central para a própria segurança pública funcionar bem. A gente precisa, como diz o texto de uma forma bem marcante, de profissionais inteiros e não heróis em pedaços. Uhum. E isso deixa a gente com uma reflexão importante, né? Que o material provoca. Isso levanta uma questão importante. Para além de só admirar a coragem, a dedicação desses profissionais, qual é o nosso papel como sociedade em apoiar de verdade as necessidades humanas deles, incluindo a saúde mental? Como a gente pode ajudar a criar um ambiente onde cuidar de si não seja um tabu, mas sim uma parte essencial da missão de proteger todo mundo? Fica aí para a gente pensar.